Corte no orçamento da FAPERJ ameaça pesquisas sobre a Aedes aegypti. O plenário começa a analisar mensagem dos pisos salariais do Estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A redução dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, pode frear os avanços nas pesquisas sobre o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Hoje, o Rio lidera os estudos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em reunião da Comissão de Educação da Alerj, o diretor científico da FAPERJ se mostrou preocupado com a possibilidade de retrocesso nas pesquisas. O Rio de Janeiro realiza 36% das pesquisas nacionais relacionadas a mosquito Aedes aegypti e lidera os estudos na área. Caso a proposta de emenda constitucional PEC 19 seja aprovada, os recursos que hoje representam 2% da receita líquida tributável do Estado seriam reduzidos pela metade. A pesquisa, ela traz a possibilidade de você resolver os problemas econômicos, sociais e no caso das doenças de saúde. Foram montadas 6 redes cobrindo todos os aspectos da epidemia, desde a transmissão do vírus, o vetor, a relação com doenças neurológicas e, mais importante, a questão da microcefalia, como está sendo discutido aqui na audiência. Então, isso teria um impacto negativo que a gente recuaria, acho que pelo menos em 10 anos ou até em 2 décadas, em termos da ciência do Estado do Rio de Janeiro. O diretor também lembrou que a Fundação atualmente conta com 5.300 pesquisadores bolsistas que estão há mais de 3 meses sem receber. A ida desses profissionais para outros estados é motivo de preocupação. A FAPERJ pesquisa há 9 anos o Aedes aegypti e nesse período já foram destinados cerca de 37 milhões para os estudos do vetor. Segundo o diretor, apenas para manter os custeios das pesquisas para este ano seriam necessários 12 milhões de reais. A maior parte desses estudos tem sido feito por estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsistas. A gente corre o risco de ver essa fuga de cérebros do nosso Estado que vai, no futuro, pode ainda exacerbar ou não trazer a solução que precisamos para a crise financeira do Estado. Para o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, a longo prazo, o custo do Estado será menor se houver investimentos na prevenção das doenças e na continuidade das pesquisas. O parlamentar prometeu se reunir com os demais deputados para que os recursos da FAPERJ sejam mantidos. Fazer investimentos nesses equipamentos de ciência, tecnologia, de pesquisa e inovação é fundamental, é essencial. Estamos olhando para frente, vendo os erros do passado, mas olhando para frente. Então, o que foi apresentado aqui pela Fiocruz, pela UFRJ, pela FAPERJ, pela rede de pesquisa para essa área, colocando que o Rio de Janeiro tem um papel estratégico, parece que foi a porta de entrada desse vírus no Estado brasileiro, nós vamos tentar sensibilizar o Poder Executivo para que, mesmo nessa crise fiscal, se faça um esforço concentrado de garantir os recursos necessários para a expansão de todo esse projeto de pesquisa que está sendo realizado. A lei que estabelece o pagamento trimestral da taxa única de serviços tributários para contribuintes do ICMS pode ser revogada. Parlamentares apresentaram propostas de mudança na lei nesta quarta-feira durante uma audiência pública das comissões de Tributação, Economia e Orçamento. A Lei 7.176, aprovada em dezembro de 2015, deveria entrar em vigor no fim do mês de março, mas foi suspensa temporariamente por liminar. O pacote tributário, sancionado pelo governador, determina que a quantidade de notas fiscais emitidas pelas empresas seja um dos quesitos para definir o valor do pagamento da taxa. Esse valor, que deveria ser pago trimensalmente, pode variar de R$ 2.100 a R$ 30 mil. Empresários reclamam que não é possível arcar com estes valores. A implantação dessa lei, ela onera diretamente o empresariado, o lojista, a indústria, todos.
E isso faz com que aumente suas despesas, seja ela trimestralmente ou anualmente, se fizermos a conta. E o empresariado hoje não suporta mais essa oneração nas suas despesas. Além dos impactos negativos causados aos empresários, a lei é considerada inconstitucional por eles e também por deputados. Não pode ser cobrada uma taxa potencial, uma taxa se um dia você utilizar. Além de tudo, mais uma taxa nessa carga tributária já altíssima que a gente tem, com todos esses aumentos que a gente teve de ICMS, de PVA, de ITD, seria realmente dificultar ainda mais e levar muitas empresas ao fechamento. O subsecretário de Fazenda ressaltou a importância do pagamento desta taxa, que seria uma das medidas para enfrentar a crise econômica do Estado. Eu espero que a taxa não seja revogada. Por quê? Porque seria uma boa forma de garantirmos recursos para a Receita. Então eu espero que ela não seja revogada. Entendo, a gente também se sensibiliza com todo momento que os empresários também passam, mas eu ainda acho que a manutenção da taxa, que ainda que em outros patamares, poderia ser mais benéfica para todos. Durante a audiência pública, o deputado Edson Albertassi, líder do governo, apresentou uma proposta que amplia para 60 dias o prazo para a lei entrar em vigor. É um tema que mexe com a emoção das pessoas, é um momento crítico para o comércio e para a indústria, mas também um momento importante para a economia do Rio de Janeiro. E a gente, com esse prazo, consegue avançar no debate, consegue trazer a sociedade civil organizada para a LERJ e certamente o Parlamento, como sempre fez, vai buscar um caminho para que isso seja resolvido. A medida foi considerada positiva pelo presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, que anunciou que já estão sendo recolhidas assinaturas de parlamentares para que o projeto que revoga a lei seja votado em regime de urgência. A lei da taxa fazendária, ela tem um viés fortíssimo de inconstitucionalidade, porque não fica claro que tem uma contraprestação de serviço da fazenda para a cobrança da taxa. De outro lado, o comércio principalmente está esgoelado, a carga tributária está lá em cima e eles teriam que pagar, não importa que seja taxa, mas teriam que gastar mais ainda quando as vendas estão em queda. Então, isso fecharia muitas lojas das mais diversos matizes, gerando mais desemprego e perda de ICMS. Os deputados começaram a analisar hoje a mensagem do governo que reajusta em mais de 10% os pisos salariais do Estado. O projeto recebeu 70 emendas dos parlamentares e volta ao plenário para aprovação na semana que vem. Confira as votações desta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que reajusta o piso salarial do Estado. A proposta traz 6 faixas que variam de R$ 1.052 para empregadas domésticas até R$ 2.684 para administradores de empresas, entre outros trabalhadores. O governo propôs a redução das faixas de 8 para 6 e um reajuste de 10,37%. O projeto recebeu 70 emendas e retornou às comissões. Primeiro, o percentual de reajuste é menor do que a inflação. Então é preciso compatibilizar. Porque no momento em que houve o acordo, o cálculo ainda não estava feito. Foi feita uma projeção e a inflação caminhou para mais. Por outro lado, também, categorias que não foram incluídas e a questão do legislado prevalecer sobre qualquer eventual acordo. Os deputados aprovaram a mudança do recesso parlamentar para o mês de agosto, por causa dos Jogos Olímpicos de 2016. Eu verifiquei que poderia ter uma forma de não alterar a Constituição por algo provisório, temporário. Então, como fosse uma lei complementar, regulamentando o artigo da Constituição e dizendo, que em 2016, somente em 2016, o recesso se dará de 1 a 30 de agosto, para coincidir com o período das Olimpíadas. Já o deputado Tiago Pampolha quer proibir que as escolas cobrem taxa adicional para alunos com deficiência. O texto também proíbe a recusa da matrícula sem o pagamento.
Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Em 2015, foi criado um estatuto, uma legislação federal sancionada pela presidente, que no artigo 28, salvo engano, ele fala bem claramente isso, que não é possível você cobrar de forma extraordinária uma criança por ela apresentar deficiências dentro das escolas. E isso precisava ser regulamentado nos estados. Os estacionamentos de supermercados e shoppings poderão ser obrigados a ter vagas reservadas para gestantes e pessoas com crianças de colo de até 2 anos de idade. O descumprimento da regra resultará em multa de R$ 500 por dia. A matéria da deputada Lucinha foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. É uma lei importante, porque ela cria também as penalidades. Que não adianta você criar a lei, dando essa proteção, esse direito às mulheres, às gestantes, se você também não garantir na lei a questão da penalidade. Como hoje todos nós temos uma legislação que dá prioridade para gestante em banco, em caixa de supermercado, em ônibus, não é isso? Tem sempre um lugar para gestante. O que eu quis fazer é dar essa oportunidade a todas as gestantes, como também mulheres com criança no colo, de terem prioridade no estacionamento. E o deputado Luiz Martins quer alterar a lei que trata da prática de atividades esportivas em academias, clubes, entre outros. O novo texto determina o arquivamento do atestado médico e do teste de aptidão física para resguardar tanto o aluno quanto a academia. A proposta precisa voltar ao plenário para a segunda discussão. O que é importante? Não é só você aquele ato burocrático de ter um atestado e fazer academia. Você tem que saber como é que está por dentro. Então, por isso que é importante um médico clínico avaliar, não só para a segurança do cidadão, principalmente do professor de educação física, do personal trainer, e a garantia da própria academia não ter ali mais na frente um processo. Os estabelecimentos comerciais poderão ser obrigados a divulgar a garantia dos produtos e serviços. A regra do Código de Defesa do Consumidor deve ficar exposta no local de retirada das mercadorias. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Doutor Sadinoel retorna ao plenário para nova votação. A gente tem uma distorção no Brasil. A gente vai nas lojas comprar hoje, você chega lá, compra um celular, não, você tem 3 dias para trocar. Não, o celular a gente tem 30 dias para ir trocar, e se tiver vícios reedibitórios, que são vícios que não aparecem, são 90 dias para trocar. E assim todos os produtos que a gente vai adquirir. Temos os produtos duráveis e não duráveis. Os não duráveis nós temos 30 dias para troca. E os duráveis, 90 dias. E o deputado Átila Nunes quer alterar o regimento interno da Alerj para criar as funções de líder da maioria e da minoria. Os parlamentares terão mais uma sessão para propor sugestões ao texto. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso vai se reunir com prefeitos dos municípios onde os conselhos tutelares ainda não tenham sido instalados ou que estejam funcionando de maneira precária. A decisão foi tomada durante a solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença da presidente da Fundação para a Infância e Adolescência e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que defendeu o diálogo permanente com os conselhos tutelares. A importância da nossa articulação permanente desse diálogo com o Conselho Tutelar é tomar conhecimento das demandas e poder tentar solucionar administrativamente com os órgãos públicos, com as diversas secretarias de educação, de saúde, de habitação e, num segundo momento, judicializar a questão para a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que devem ser atendidos com prioridade absoluta. O novo presidente da associação destacou o desempenho dos deputados que não deixaram o governo acabar com a FIA. Ele também falou dos desafios enfrentados pelos conselheiros. Infelizmente, o Conselho Tutelar, que deveria garantir os direitos daquela criança, daquele adolescente que foi vítima, sobretudo, muitas vezes, de um abuso sexual, por exemplo, essa criança e adolescente, ele tem seu direito violado quando chega no Conselho Tutelar. Quando ele não tem uma sala que preserve a escuta, que tem que ser uma escuta bem apurada, que tem que ser um espaço que garanta privacidade. Infelizmente, nós temos conselhos tutelares no Estado como um todo que não têm acessibilidade, por exemplo,
para pessoa com deficiência. Durante a cerimônia, eles também denunciaram que há municípios onde o conselheiro ganha menos do que um salário mínimo e que existe os que ainda não têm conselho tutelar. Nós iremos em cada município conversar com esses gestores e ver de que forma essa lei pode ser cumprida, porque é lei, né? O conselho tutelar para cada 100 mil habitantes é obrigatória a existência, mas também é obrigatório um trabalho decente, um trabalho justo, humanitário. Não é justo que os conselhos tutelares funcionem, como foi citado aqui, em garagens, né? O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.